Olá, você sabia que a letra grega, conhecida como delta, na física representa que algo está sofrendo variação? Então é o que você irá conferir comigo depois da nossa vinheta. Vamos lá. Olá, eu sou o professor Samir, professor de Física, e hoje nós iremos trabalhar a aula 2 de Cinemática. Então, alunos, a aula 2 de Cinemática, vem trazendo a vocês o conceito de posição, ou também conhecido como espaço. Tá? Professor, o que seria essa posição ou espaço? Queridos, a posição nada mais é do que os caminhos percorridos pelo corpo em uma trajetória, certo? Então venham comigo. Observe aqui que nós temos uma trajetória em azul e nessa trajetória nós temos um corpo, nesse caso aqui um carro. Observe que esse carro ele está em movimento, tá? Ou seja, em cada instante, em um determinado tempo, ele está mudando a sua posição nessa trajetória. Observe também que na figura nós temos o quilômetro 15. Aqui, ó. Aí vocês devem estar se perguntando: professor, se esse carro ele encontra-se no quilômetro 15, isso quer dizer que ele já percorreu 15 quilômetros? Não necessariamente. Observe que esse carro ele está no quilômetro 15, mas ele poderia estar também no quilômetro 10, no quilômetro 20, no quilômetro 2 e assim sucessivamente. Então, dizer que o carro encontra-se em uma certa quilometragem, tá? Em um certo quilômetro, e afirmar que ele está no quilômetro 15, está errado, porque você tem que analisar esse fenômeno. Então, observe aqui comigo que esse carro ele está no quilômetro 15. Então, nós dizemos que esse quilômetro 15, não esqueçam disso, será a posição inicial ou espaço inicial desse carro, certo, pessoal? Então, observe, voltando, para que vocês não tenham dúvida. Observe que esse carro está partindo do quilômetro 15. Ele não percorreu 15 quilômetros, certo? Ele está partindo do quilômetro 15 e para esse espaço inicial ou posição inicial desse carro, certo, pessoal? Mas digamos, professor, que esse carro ele está no quilômetro 15 e depois de um certo intervalo de tempo, ou seja, depois de um tempo, esse carro ele chega no quilômetro 25. Tá? Observe que ele partiu do quilômetro 15 e está chegando ao quilômetro 25. Se ele partiu do quilômetro 15, nós dizemos que é a posição inicial ou espaço inicial desse carro. Se ele chegou ao quilômetro 25, nós dizemos que ele está na posição final ele estará na posição final, ou também conhecido como espaço final. Observe, caros, se ele partiu do quilômetro 15, nós dizemos que é a posição inicial desse carro. Se ele chega ao quilômetro 25, nós iremos chamar de posição final desse carro. Digamos que esse carro ele partiu do quilômetro 15 às 9 horas.
certo? E chegou ao quilômetro 25 às 10 horas, certo? Se ele partiu às 9 horas, nós iremos chamar isso de tempo inicial. O horário no qual o carro partiu, nós iremos chamar de tempo inicial. Ele partiu às 9 horas e chegou no quilômetro 25 às 10 horas. Se ele chegou às 10 horas, nós iremos chamar isso de tempo final. Guardem isso com vocês. Então, recapitulando. Se o carro ele parte do quilômetro 15, nós chamamos de posição inicial ou espaço final. Se o carro chega ao quilômetro 25, nós iremos chamar de posição final ou espaço final. Se ele parte num certo instante de um horário, nós dizemos que será o tempo inicial, o tempo de partida, a hora no qual ele partiu. E a hora no qual ele chegou, nós iremos chamar de tempo final. Guardem isso com vocês. Espaço inicial ou posição inicial, espaço final ou posição final, tempo inicial, tempo final. Observe que, depois de um certo intervalo de tempo, esse carro ele percorreu do 15 km a 25 km. Então, essa distância entre 15 km e 25 km, nós iremos chamar de deslocamento. Então, o deslocamento nada mais é o quanto esse carro ele percorreu. Então, observe, se ele chegou no quilômetro 25 e partiu do quilômetro 15, 25 menos 15, o deslocamento desse carro foi igual a 10 quilômetros, certo? Então, o deslocamento entre o quilômetro 15 e o quilômetro 25 é igual a 10 quilômetros, porque 25 menos 15 é igual a 10 quilômetros. Esse é o nosso deslocamento. Assim como há uma variação de posição ou de espaço, também vai haver uma variação entre os tempos, tá? Observe que ele chegou em um determinado espaço, 25 quilômetros, quilômetro 25, às 10 horas, mas só que ele partiu às 9 horas. Então, qual seria o intervalo de tempo entre 15 quilômetros e 25 quilômetros, tá? Qual seria o intervalo de tempo? 10 menos 9 igual a 1 hora. Então, a diferença de espaço será igual ao nosso deslocamento e a diferença de tempo será igual ao nosso intervalo de tempo, tá, pessoal? Por favor, não esqueçam esses conceitos básicos aqui que vocês irão precisar. Vejam, venham comigo. Então, a posição inicial, ou também conhecida como espaço inicial, nós iríamos representar por uma letra, na verdade, duas letras, o S e o 0. Então, toda vez que vocês observarem o S ao lado do 0, isso caracteriza a posição inicial ou espaço inicial, beleza? Tá? É justamente esse espaço aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Professor, e o espaço final ou posição final? Ela é representada por quais letras? Apenas pelo S. Tá? Então, a posição inicial nós chamamos de S0. Posição final representada apenas pelo S. Samir, e o deslocamento? O nosso deslocamento ele será representado pelo delta S.
que nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, quem seria o espaço final aqui? 25. Quem seria o espaço inicial? O 15. 25 menos 15 é igual a 10. Esse é o deslocamento do carro, ou a variação de espaço. Tudo bem? Vamos passar agora para o tempo. Pessoal, o tempo inicial ele é representado por qual letra? Vejam, o tempo inicial será representado por T0, beleza? E o tempo final, professor? O tempo final será representado apenas pela letra T, tá? E o intervalo de tempo, professor? Como eu represento esse intervalo de tempo? Ou seja, o tempo final e o tempo inicial. Então, o intervalo de tempo ele será representado pelo ΔT, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. O tempo, a hora em que ele chegou em um determinado lugar, menos a hora no qual ele partiu de um determinado outro lugar. Beleza? Então, não esqueça, posição inicial, S0, posição final, S, deslocamento, que nada mais é do que a variação de espaço, é o espaço final menos o espaço inicial, tempo inicial, T0, tempo final, T, intervalo de tempo, é a variação do tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Uma observação, a letra grega chamada de delta, na física, representa variação. Não esqueçam disso. Então, toda vez que nós tivermos uma letra grega chamada de delta ao lado do S, isso significa que o espaço está sofrendo variação, certo? E toda vez que eu tiver a letra grega delta ao lado do T, isso caracteriza que o tempo está sofrendo uma variação. Tudo beleza? Então, a variação de espaço, ela será representada pelo ΔS. E você irá calcular essa variação a partir dessa formulazinha aqui, ó. O ΔS, que é a variação do espaço, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Tudo beleza? Professor, quando eu calcular essa variação de espaço, tá? Eu vou ter que colocar alguma unidade de medida? Com certeza. E essa unidade de medida para espaço, ela será o quilômetro ou o metro. Então, toda vez que você achar o espaço, que vai ser a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial, você terá que colocar a unidade de medida em quilômetro ou em metro. Se os espaços estiverem em quilômetro, a unidade é em quilômetro. Se os espaços estiverem em metro, a unidade em metro. Beleza? Já a variação de tempo, ela é representada pelo ΔT. Lembre-se que o delta caracteriza que alguma coisa está sofrendo variação. E nesse caso aqui é o T de tempo. Como você irá calcular essa variação de tempo? Simples. A variação de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Como assim, Sam? A hora no qual ele chegou menos a hora no qual ele partiu. Essa é a variação de tempo. Tá? E quando eu tiver espaço, professor? O espaço final menos o espaço inicial é o que nós chamaremos de ΔS, a variação de espaço. Olha lá. Professor, quando eu achar o tempo, eu tenho que colocar uma unidade de medida? Com certeza. E qual unidade de medida seria essa? A hora ou o segundo.
Se o teu tempo estiver em hora, a unidade de medida será a hora. Se o tempo estiver em segundo, a unidade de medida será o segundo. Então, essa é a nossa aula 2 de cinemática, tá? Então, até a próxima.